Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de partidas épicas e vamos ver hoje um vídeo simples, porém interessante. Eu julgo essa partida interessante para a gente ver como muitas vezes a gente ainda pode, né, mesmo estando numa posição teoricamente perdida, como a gente ainda pode tentar criar recursos, né? Tirar ideias da cabeça, tentar trabalhar com o que a gente tem e quem sabe até lutar por um resultado que parecia improvável. A parte que a gente vai analisar, Gawin Jones jogando de brancas contra Fabiano Caruana jogando de negras. Parte de Blitz, porém muito instrutiva. A parte aconteceu terça passada, dia 7 de maio de 2018, um torneio, né, só para jogadores titulados, jogadores que possuem norma de mestre, né, seja mestre FIDE, mestre nacional, grande mestre, enfim. E aí o Caruana também estava transmitindo esse torneio e veio até essa parte bem interessante. Então vamos lá, sem perder tempo, é 4, é 5, o Caruana jogando de negras, né? Depois de cavalo F3, cavalo C6, vemos C3. Essa é a chamada abertura ponziane. A gente já tem até alguns vídeos também destacando essa abertura. Não é muito popular, porém, ao meu ver, não vejo ela ser assim tão ruim. Só não é muito popular, né? As negras, claro, conseguem igualar rápido, porém não vejo tantos problemas, ao meu ver. Pelo menos no nível mais baixo, né? Ok, cavalo F6. E aqui temos D4, previsão das brancas tentar lutar, né, formar um grande centro de peões. Então depois de peão toma em D4, o Caruana decidiu não retomar e decidiu, claro, avançar o seu peão para E5. Né? Geralmente o mais popular aqui nessa posição agora é trazer o cavalo para a casa D5, por exemplo. Entretanto, o Caruana simplesmente foi para o avanço com cavalo E4. E aqui esse é um lance impreciso, né? Um lance que já começa um pouco ruim. Ok, eu imagino que o Caruana talvez estivesse jogando mais para se divertir, não estava acompanhando de fato a transmissão, vi depois esse vídeo. Mas dá pra ver, né, acho que pela experiência com cavalo E4, cavalo E4 não é o melhor lance. Por quê? Porque depois de dama E2, atacando o cavalo, a posição das negras está praticamente perdida, né? Depois do cavalo C5. Por quê? Porque você vai perder o peão de volta, claro, com o peão também D4. As brancas vão formar um importante centro de peões, né? Um centro de peões muito forte. Você vai ter que mexer o seu cavalo de novo, porque ele está sendo atacado na casa C5. Ele vai para a casa E6. E aí depois de D5 você está levando um garfo, né, do peão aqui. Ok, você vai conseguir salvar um dos cavalos, porque você ganha um tempo em cima da dama. Entretanto, depois de dama E4, a situação começa a ficar complicada de novo. Você tem que começar a pensar onde foi que você errou, né? O que é que você foi fazer da vida, né? Porque seu cavalo está sendo atacado, muito provavelmente você está quase praticamente perdendo e está sendo formado um centro de peões muito forte, né? Ok, vamos lá, né? Vamos seguir. O Caruana jogou o bispo B4 cheque, tivemos o cavalo C3 cobrindo, C5 meio que tentando dar aquela defendida no cavalo. Depois de bispo D3 tivemos D6, né? Dá um reforçado no peão. Claro, eu para falar a verdade não entendo muito o porquê desse lance, porque depois de peão toma em D6, olha só, as negras ficam mais perdidas ainda, né? Uma vez que você não pode recapturar o peão, porque você acaba de levar um verdadeiro cheque descoberto e é forçado a jogar o lance rei F8. Aqui nessa posição, se você for analisar mesmo, você vai ver que as negras estão perdidas, tá? Não tem como as negras vencerem, a não ser por um erro muito grave das brancas. É interessante notar que as negras acabaram de perder um roque, tem movimentos muito restritos e vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas o Caruana, claro, até por sua parte online, né? Claro que na vida real, num jogo com muito tempo, acredito, com certeza isso não aconteceria, mas com uma parte da Blitz, né? Provavelmente estava lá para se divertir também, foi jogando até o fim. E é interessante, eu acredito que é sempre muito instrutivo ver como é que os mestres eles tentam criar novos recursos, né? Mesmo com pouco material, ou com material
de certa forma limitado. Aqui nessa posição a gente for fazer uma contagem do material, por exemplo, as brancas têm 7 peões contra 6, né, das negras, e além disso elas têm uma excelente posição, tá? Depois de dama F4, por exemplo, você defende esse peão a mais aqui, né? E aí depois disso tivemos H5, roque, torre H6, claro, buscando de fato ativar a torre, né, de alguma maneira, porque não tem mais como fazer o roque. Depois de cavalo E4, trazendo o cavalo para a briga, bispo F5, tentando desenvolver, né? Bispo E3, G5, atacar a dama. A dama tomou o peão aqui nesse caso, e aqui o jogo começa a ficar um pouco mais tático, né? Depois de cavalo F3 cheque, por exemplo, as brancas são forçadas a tomar o cavalo, e aí as negras jogam torre G6. Olha que interessante. Ok, você recupera uma parte do material, porém as brancas ainda têm uma vantagem absurda, tá? Depois de rei H1 tem problema tomar, porque você tomando de volta, né, você está aqui apoiado pelo seu cavalo e ao mesmo tempo está atacando a dama adversária. Ok, o caruana nesse caso decidiu tomar o cavalo e aí seguiu o bispo toma em D8. Voltando aqui, ok. O caruana decidiu tomar o cavalo, certo? O que aconteceria nesse caso se em vez de as brancas tomarem a dama em D8, que de fato é o lance mais natural na posição, né? Talvez o lance que o jogador de brancas primeiro faça, e de fato foi o que o Jonas fez, mas olha que interessante, bispo E7, um pouco contra-intuitivo, né? Parece ser muito melhor depois de rei G7, por exemplo, peão toma em E4, e as brancas têm uma vantagem muito grande depois de dama D7 saindo do ataque, algo do tipo E5, né? Defendendo, ajudando um pouco mais na defesa desse peão, e as negras, apesar de meio que, ok, tentarem dar uma balanceada no material, as brancas têm um centro de peões muito forte que garante, né, junto com a coordenação das outras peças, né, as torres vão se juntar à briga muito em breve, as brancas têm uma boa vantagem, tá? Depois de dama toma, se a dama tomasse o bispo também, é uma excelente vantagem, tá? Para as brancas, ficariam aí com uma torre a mais, né? Então, depois de bispo toma em D8, o jogo começa a tomar rumos interessantes, né? Porque as negras podem tomar com cheque em F3, e depois que o rei sai, só então elas podem tomar o bispo em D8. E aí, nessa posição aqui, as negras têm ainda uma qualidade a menos, porém, uma situação muito mais tranquila do que aquela estava, né, inicialmente, saindo de perdido para quem sabe até dá para tentar lutar por um empate. E depois de torre de FC1, B6, defende o peão, A3 ataca o bispo, que vem para D2, atacando a torre ataca o bispo volta, temos torre E1, o caruana tomou o peão ali em cima, bispo E4, vindo quem sabe para uma troca de bispos, também defendendo o peãozinho, né? Então depois de bispo G4, temos B4, algumas trocas, e aqui bispo D7. Nessa posição, o jogo estava até, de certa forma, caminhando para linhas equilibradas, né? Mas depois dessa posição aqui, é um erro do caruana, as brancas têm a chance de vencer novamente, e o lance vencedor seria o lance torre A1, tá? Atacando o peão em A7, que é muito complicado você defender esse peão, provavelmente nem tem como, pelo que eu estou vendo aqui, e aí as brancas estariam de volta no jogo, porém H4 é um lance que não contribui muito, né, para o melhoramento da posição, simplesmente continua com as mesmas linhas de empate, depois de rei G7, rei G2, enfim, A5, o jogo foi continuando, e depois de um tempo, é interessante, né, que o caruana ele consegue simplesmente, olha só, a partir daqui, né, depois de rei E3, o caruana simplesmente faz, ó, eu vou começar a tentar criar meus recursos aqui, né, tentar trabalhar com o que eu tenho, e vou até tentar buscar. Olha só, depois de torre B6, aqui é muito importante que as brancas jogassem, por exemplo, o lance torre D2 para trazer a torre para cá
e defender, né, caso um possível cheque da torre negra aparecesse aqui. Entretanto, depois de F3 a gente percebe que o Jones, né, permite que as brancas, que as negras, perdão, elas ativem as peças, tá? Depois de rei D2, bispo F4, cheque. De repente, olha só, as peças das negras já estão todas de novo em jogo, né? Muito ativas e, claro, comandando o jogo. E aí, depois de bispo E3, né, depois de rei F2, bispo E3, cheque, recupera-se a qualidade e até o Caruana fica numa posição até vencedora, né? Por causa desse peão aqui que está pronto para avançar. Depois de A4, rei F2, A3, rei G3, rei E5, torre C7, o Caruana perde a vitória. Ele jogou F5, querendo salvar o peão atacando o bispo, achando que ia dar certo. Entretanto, a vitória mais simples aqui, né? A2 vence tranquilamente, tá? Mesmo que torre A7 para evitar a promoção. Torre B2 e, bem, não é muito complicado de ver o resto. A ideia básica, qual é a ideia básica? A ideia básica é trazer o bispo para a casa C4, você defender o peão e depois jogar aqui, quem sabe, e o peão vai estar promovendo, né? Jogar a torre para cá e o peão vai estar promovendo. Então, depois de torre C7, A2 garantiria a vitória, porém seguiu F5, e aí depois disso o jogo tomou rumos de empate, né? Um empate bem suado, bem interessante, mas que de fato a posição não tem muito para onde correr, né? No fim vai ficar o mesmo material e não tem muito o que ser feito, né? Aqui depois dessa situação aconteceram mais alguns lances ainda, mas acredito que o mais importante da partida já foi mostrado. Bem, conta pra mim o que você achou do vídeo, eu espero que você tenha gostado, né? Conta pra mim o que é que você acha dessa persistência, né, dessa determinação, até quando ela é válida, ou até quando ela ainda é uma habilidade boa, né, para você ter, né? Agora, claro, se você é daqueles que preferem desistir, não, eita, eu fiz besteira, eu vou perder mesmo, vou desistir. Comenta pra mim, vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. Forte abraço e a gente vê na próxima semana com mais vídeos.